Oi, pessoal, tudo bem? Aqui Paulo de Tarso. A gente está num programa do Envio Apostólico, mais um podcast que a gente está inaugurando aqui da Igreja Bethlehem, nesse ministério que a gente considera tão importante, que capacita pessoas, não é? Porque no mundo corporativo ou no mundo acadêmico, todo mundo está envolvido. Então, o nosso grande alvo é capacitar pessoas para que, através dos valores de Deus, as pessoas que servem a Deus possam prosperar em todos os seus empreendimentos, seja na formação, seja no desenvolvimento da sua vida profissional, né? E também nós temos esse alvo de ajudar as pessoas a compreenderem a necessidade e também se equipar em como manifestar o reino de Deus, né? Nos seus relacionamentos, que são muitos, nesse meio tão concorrido que é o meio do trabalho, o meio dos estudos. E a gente hoje aqui, nesse primeiro podcast, nessa primeira entrevista, que eu tenho certeza que vai ser incrível, eu estou recebendo aqui o Jefferson, não é? E eu preciso já dar uma explicação, porque o Jefferson, no meio corporativo, que trabalha com vendas, né, usa o codinome de Jardel. Então, eu queria deixar claro, né, que o Jefferson, para nós, desse ambiente aqui da congregação da igreja que a gente faz parte, né, nós chamamos ele de Jefferson, um amigo muito querido meu, e ele vai contar um pouco da história dele, que é uma história linda, uma história de amor de Deus para com ele e da correspondência dele para com Deus. Amém, apóstolo. É um prazer estar aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui hoje para poder contar um pouquinho desse testemunho aí, da minha trajetória e que possa chegar em muitos lugares aí para a gente ganhar muitas vidas para Jesus. Que legal. Então você é conhecido no seu meio ali profissional como Jardel. Isso, como Jardel, já há praticamente 20 anos, apóstolo. Uau, é um codinome, né, que as pessoas de vendas precisam, porque de quem vai ser a comissão, né? Não, exatamente. Nesse meio de vendas, né, você não pode ter o nome repetido, né? Então você acaba tendo um codinome ali para se adaptar aí na tua jornada aí no mercado imobiliário. Que legal. Então aqui, para nós, o Jefferson, um amado, um amigo, um querido, e a gente quer muito poder ouvir o que você tem vivido nessa área, como você pode inspirar muitas pessoas. Então, uma curiosidade que eu tenho é você contar um pouquinho como foi tua formação, sabe, tua infância, sabe? Queria muito saber que momento foi esse que Jesus deixou de ser um nome bonito para ser alguém importante na tua vida. Conta pra gente um pouquinho da tua história, Jefferson. Vamos lá, apóstolo. Tive uma infância, né, não munida de muita parte financeira, né? De certa forma, a gente teve uma infância humilde, porém muito feliz, né? É diferente dos dias de hoje, né? Então, a gente brincava de esconde-esconde, saia na rua e etc. Hoje está um pouquinho diferente, não dá, né? Mas assim, tive uma infância muito feliz, né? Quem me criou foi a minha mãe e a minha avó, né? Eu não tive vivência com pai. A minha mãe saía para trabalhar, então ficava muito tempo com a minha avó, que sempre foi uma crente fervorosa, né? E isso é muito bom, então sempre me ajudava, né? Então, antes mesmo de eu conhecer a igreja de pequenininho, minha avó sempre, minha mãe também, sempre me ensinou a orar, rezar o Pai Nosso. Então, isso foi muito importante ali naquele início, né? As dificuldades financeiras eram muitas, né? Porém, a gente tinha essa liberdade, de ter uma infância aí muito bacana, né? E eu ia muito para a igreja, né, na Assembleia de Deus Raiz. Eu Uau. costumo dizer que é a Assembleia de Deus Raiz porque realmente é aquela Assembleia de Deus das antigas, né? Sei. Então eu ia na igreja com a minha avó, via toda aquela parte, né, expulsando demônios, né, aquela igreja onde as moças só podiam ir de saia Te assustava, até o não? tornozelo. Um pouquinho, apóstolo, né? Você com uns 7, 8 anos vê o demônio sendo expulso ali, né? Por uma criança, não. Mas, assim, isso foi muito importante na minha infância, porque eu fui crescendo ali já com temor de Deus no coração. E isso foi muito importante. Então, você já crescer sabendo que tem um Deus eterno, né, ali com você desde o início, onde você tem temor, onde você tem fé, você sabe que desde pequeno você não está sozinho, né? Quando eu digo sozinho, não é com a mãe, com a avó, mas que tem um Deus superior ali cuidando de você desde cedo, é muito bom, né? Eu me recordo que quando eu era pequeno eu fui numa locadora, e eu me recordo que uma vez eu estava na locadora, alugando várias fitas de Super Nintendo, era muito caro, né, e eu estava descendo com essas fitas, e eu vi 3 pessoas vindo em minha direção, Hum. né, e eu era pequeno, eu deveria ter uns 9 anos de idade saindo daquela locadora, 9, 10 anos. E eu saindo com aquelas fitas ali, quando eu olhei estavam vindo 3 pessoas em minha direção, e eu falei: "Nossa, eu vou ser assaltado".
E quando eu digo que Deus cuida de você até mesmo antes de você conhecê-lo, esse é um relato, né, um dos Uhum. testemunhos que eu tenho quando eu era menor, não me recordo se era 10 ou 12 anos, mais ou menos. Eu estava saindo com aquelas fitas, e quando os 3 vieram para me assaltar, veio uma voz no meu ouvido e falou: "Chama a tua mãe", né. E eu olhei lá para frente, eu gritei: "Mãe!" E esses 3 saíram correndo, né. Uau! Isso muito tempo atrás, né, acho que acaba delatando um pouco a idade aqui, mas, isso me faz crer que desde pequenininho, mesmo sem conhecer muito próximo ali, Deus já estava cuidando de mim. Que lindo. Eu vou fazer um corte, quando o Isaac tiver uns 15, 18 anos, eu vou mostrar Por favor, esse testemunho por tão lindo favor. para ele. Então eu sempre fui à igreja, fui na igreja Assembleia de Deus, fui na igreja Batista, fui na igreja Universal, né, então sempre fui muito às igrejas evangélicas, né. E fui batizado aí com em torno de mais ou menos 11 anos de idade, né, foi muito bom, porque eu já tive aquela infância de acampamento junto com a igreja, né, e é algo que eu lembro, né, com muito carinho. E o mais interessante foi realmente, a minha avó. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, hoje a gente não vê muito, mas quem é um pouquinho aí, quem tem 40 a mais aí, né, Uhum, quem tem uhum. 40 a mais vai saber do que eu estou falando, né, então a gente começava a trabalhar mais cedo. Então eu entregava folheto, entregava panfleto para autoescola, cheguei a trabalhar, também no mercado de vendas, né, vendendo coisas na rua, trabalhei por alguns anos também de motoboy. Então, assim, eu tive uma infância, assim, uma adolescência ali, próximo de adulto, né, sempre trabalhando bastante para tentar conquistar os objetivos, né. Eu não tinha, lastro, né, histórico familiar, né, de parte financeira boa, né. Todos da minha família sempre moraram de aluguel, né, a gente chegou a morar em quartos, chegamos a morar em pensão, né. Muitas vezes a gente tinha que ir para o Nordeste, né, então a gente tinha uma situação um pouquinho complicada aqui em São Paulo de moradia. Parece que você tem uma ascendência nordestina, não Sim, é? sim, minha família inteira ela é do Nordeste, É? né. E até curiosidade, entrando nesse ponto, né, quando eu nasci, com praticamente um mês, né, minha mãe engravidou aqui em São Paulo, né, como não tinha aceitação também da família, aquela coisa toda, e não tinha, potencial financeiro para poder se segurar aqui em São Paulo, a minha mãe viajou para Paraíba na época, né. E com um mês de vida, né, lá para voltar para São Paulo, muitos dos parentes lá da Paraíba queriam me criar, né, porque sabiam da situação Dificuldade. financeira também, das dificuldades, e a minha mãe apostou ali, pegou no colo e a gente com um mês de vida, eu vim para São Paulo e a gente passou a viver aqui em São Paulo até hoje, né. Minha mãe sempre trabalhou com vendas, eu acho que esse DNA É, que eu acho que esse interessante. DNA acabei pegando, né, da minha mãe, né. Minha mãe sempre trabalhou com consórcio, Que vendas e interessante. etcétera, né. E inclusive o mercado imobiliário eu entrei por conta da minha mãe. Minha mãe iniciou primeiro, né, entrou na profissão, e eu, de forma secundária, entrei depois, e aí iniciou a minha história no mercado imobiliário. Que lindo. É muito interessante, Jefferson, você contar a tua história, não é? Porque é a história de tantas incontáveis pessoas, não é? Só que a gente pode ver um diferencial da tua história, graças a Deus, né? Porque Deus permitiu uma mãe, né, batalhadora, presente, determinada, que não abriu mão de cuidar de você, né? Uma avó que respaldou ela, com certeza, e a presença de Deus, né? Elas tiveram a oportunidade de criar em você um ambiente em que as pessoas valorizavam a Deus, valorizavam as coisas de Deus, e se pudesse tomar isso, né? Você muito cedo entendeu que precisava também fazer a sua parte, se esforçar. Então, muitas pessoas acabam se tornando vítimas, né? Da sua própria história e não entendem, talvez te escutando falar, elas podem dizer assim: puxa, se uma pessoa que teve tantos problemas venceu porque ela confiou em Deus, confiou na família que estava presente e se determinou ao trabalho, eu também posso. Então, acho tão interessante você demonstrar, não é, que viveu momentos muito difíceis, né, Jefferson? Viveu momentos, talvez a ausência de um pai, não é, contigo. É claro que não é uma coisa boa, é uma coisa que entristece, mas hoje, graças a Deus, você tem filhos lindos, né? E é um pai muito presente. Então, você conseguiu mudar uma situação que poderia ser lastimosa, destrutiva,
por uma situação de alguém que está vivendo segundo os valores de Deus. Que linda essa história. Então, com certeza, mesmo porque, né, eu não tive pai, né, só sempre foi a minha avó, a minha mãe, a minha tia, né, minha tia Valda, Uhum, sempre ajudou bastante, né, até financeiramente, por várias vezes eu na rua trabalhando e eu ligava para pedir um Pix ali, né, para uhum. ela, às vezes para mim não tinha Pix na época, né, mas era transferência. Então, assim, o respaldo da família sempre foi muito importante, né, porque assim, a questão do pai, eu nunca tive vivência, né, meu pai tinha muitos problemas com drogas, meu pai foi preso e resumindo, né, morreu, né, morto pela polícia, Poxa, né. Então assim, teve uma desespero. infância bem complicada com Uhum, drogas, crimes, uhum. então talvez isso tenha me despertado algo contrário, né, por isso que eu nunca fumei um cigarro, né, e sempre procurei viver a vida de uma maneira 100% correta, né, Poxa. e sempre com muita fé em Deus, colocando tudo na frente Deus, né. E Jefferson, com Deus sempre foi assim? Você me contou que aos 11 anos você foi batizado, não é? Você foi criado pela sua mãe, pela sua avó, no ambiente da igreja, Sim, não sim, é? Mas, a maioria das pessoas que crescem no ambiente, sim. religioso, numa igreja, acabam indo por causa dos pais, indo porque alguém leva, mas não tem uma experiência pessoal com Deus. Você pode dizer que durante algum tempo você, foi por causa da sua mãe, da sua avó, mas houve um momento que realmente você entendeu que você precisava de Deus? Como que foi esse impacto? Como que Deus realmente, tomou a sua vida para ele? Eu comecei a ir na igreja muito novo, Uhum. né, então teoricamente, eu acho que o início ali, eu acho que como toda criancinha, você ia mais pela diversão, né, você com 7 anos, 8 anos de idade, você ia para brincar, depois você vai ali Aprendeu crescendo. a tocar alguma coisa, não? Não, infelizmente não, mas Não sempre era o seu dom, né? não era o meu dom, mas sempre há tempo, né, vamos lá, tá na mão de Deus. Mas, então eu fui crescendo, indo para a igreja, né, aquela rotina de culto de jovens, viagens, estar entre os irmãos ali, né. Mas assim, tive também a fase, né, porque na realidade, eu ia muito à igreja, mas eu tive a fase também de sair e de ir para festas, de beber também, sabe. Então eu tive esses 2 polos. Eu posso dizer que eu não estive 100% com Jesus durante toda a vida, Uhum, né. uhum, Eu vivia no mundo também. Então, uhum. assim, tomava cerveja, ia para festa, gostava bastante, né. Então, assim, o que me fez realmente, me voltar para Deus, realmente foram os testemunhos, né, que hoje eu tenho na minha vida, que são vários, né, hoje eu vou contar um, mas são vários testemunhos, né, e eu fui batizado nas águas com 11 anos de idade, Uhum. né, e fui batizado no Espírito Santo já quando eu estava trabalhando no mercado imobiliário, Poxa, né, que foi um mercado, que eu consegui conquistar ali, os bens financeiros, que é o né. teu campo de ação. Sim, sim, que é o campo de ação até hoje, né, eu estou no mercado já há 20 anos, né, e eu precisava encontrar uma profissão. Eu cheguei a fazer educação física, né, por 2 anos e meio, né, e beirando aí o último ano, eu abandonei a educação física, porque não tinha condições de pagar a mensalidade, né, Uhum, a gente uhum, acaba devendo as mensalidades, a faculdade, etcétera. Eu vim quitar a faculdade depois de alguns anos, mas está uhum, quitado. uhum. E a educação física era mais um sonho, era um Tá. sonho, eu sempre gostei de futebol, dessa questão de saúde, academia, Uhum, então, uhum. o esporte era sempre foi o meu sonho, trabalhar com esporte, dar aula para as crianças, né, trabalhar em escola como professor de educação física, era o sonho. Só que esse sonho, né, não era o que ia me dar um retorno financeiro para eu quebrar essa corrente, diria, familiar, né, de da gente todos morarem ali de aluguel, né, de Uhum. ter ali as questões financeiras ali sempre no limite. E chegou um momento que eu percebi que a educação física, por mais que estava no coração, né, mas não ia fazer com que eu chegasse ao objetivo, né, de constituir uma família, de comprar um apartamento, de comprar um carro que era o meu sonho, de proporcionar uma escola, boa para os filhos, né, então não era na educação física que eu ia conseguir. Então eu abandonei a educação física, o curso de educação física aí praticamente no último ano, para ingressar no mercado imobiliário, né. E interessante que quando eu fui fazer o treinamento para ver se eu ia conseguir entrar, Uhum. ali foi o choque inicial, né, que eu fui na Avenida Paulista, isso há praticamente 20 anos atrás, e eu fui fazer o curso, né, para poder ingressar como corretor de imóveis na época na Abiara.
É uma E empresa bem sim, idônea, né, uma bem empresa conhecida. isso, uma empresa grande, conhecida. E fazendo esse treinamento para ver se eu seria aprovado para iniciar, né. Quando eu cheguei lá nesse curso, que era um curso de uma semana, e o palestrante perguntou para todos que estavam ali na sala, deveriam ter em torno de mais ou menos de umas 40 pessoas, né, perguntou quem que já tinha uma formação, quem que já, vinha do ramo de ser empresário ou de algum ramo próximo, né. Uhum. E por incrível que pareça, só ficou eu sentado, né, então todos É levantaram, mesmo? todos tinham uma formação, aposto. Peguei o dia errado ali, né, mas talvez depois acabou sendo certo. Então um era administrador de empresas, outra era enfermeira, né, cada um com a sua profissão, Engenheiro, professor, engenheiro, advogado. advogado e etcétera. E o que que aconteceu? Eu ali, eu enxerguei, né, e tive a consciência de todos aqueles profissionais ali eu era o menos preparado, né, tive essa consciência, né, eu sempre fui muito consciente, não dava para eu me enganar. E ao final do término desse curso, eu retornei à empresa, né, e o gerente falou: "Ó, vamos ver se vai aprovar você ou não, e conta para nós como é que foi, o que que você achou do curso". Aí eu comentei com o meu gerente na época, né, eu falei: "Eu tenho 2 coisas para te falar, né, são 2 coisas bem importantes, né, quer a primeira ou a segunda, né? Tenho algo bom e algo ruim, né, você quer a primeira ou a segunda?". Ele falou: "Vai, manda a ruim primeiro". Aí eu falei: "Ó, o ruim é que lá na sala, sendo bem transparente, eu era o menos preparado, né, percebi que as pessoas ali já vinham de um emprego diferente, né, e antes de eu ingressar como corretor de imóveis, né, eu fui vendedor de consórcio, eu trabalhei muito tempo como motoboy, trabalhei em diversos ramos que não chegava, né, próximo de advogado, Uhum. administração, empresário e etcétera". E eu falei E você realmente considerou que isso era o ponto esse era o negativo. ponto negativo. Eu falei: "Ó, parte ruim é que eu sou menos preparado lá", né, o gerente até fez assim: "Pô, como é que você me fala isso querendo a Uhum. vaga, né?". Uhum. E eu falei: "Agora eu vou te falar a parte boa". Ele falou: "Qual que é a parte boa?". "Nenhum que estava naquela sala vai trabalhar mais do que eu". Foi isso que eu falei. E realmente foi assim que eu levei a vida sempre dentro do mercado imobiliário, né. Aquele início, a falta de qualidade, eu consegui vencer com excesso de trabalho, né. Então eu sempre fui o primeiro a chegar, o último a sair, e isso me ajudou bastante, né. E aí que eu entro um pouquinho nesse início de mercado imobiliário, né, aonde a situação financeira, né, já era ruim, quando eu entrei piorou, porque o corretor de imóveis, ele trabalha por comissão, né, ele Sim. não tem salário. Então eu já entrei sem essa gordura financeira. Uhum. E foram passando os meses, foram passando os meses, foram passando os meses, e eu sempre orando a Deus, sempre acreditando, né, nunca murmurei, né, eu acho que esse é o princípio de tudo, você se manter, fiel a Deus em época de escassez, né, então esse eu acho que isso é primordial para você poder realmente receber a bênção e Deus, olhar para você e ver que você está preparado para recebê-la, né, é você passar pelo momento de tempestade e com a tua fé firme, isso é muito difícil. E eu me mantive firme, mesmo em meio à situação financeira, sem dinheiro, às vezes pegando carona em ônibus, Uhum. né, pedindo ajuda aqui e ali, sempre R$ 20 para um lado, 30 para o outro, ligava para minha mãe, para minha tia. Na época minha mãe passou por uma situação financeira ruim, eu fiquei aqui em São Paulo, minha mãe voltou para Paraíba para trabalhar lá e mandava dinheiro para nós, né, para tentar manter. E foi nessa época que eu iniciei no mercado imobiliário. Eu tinha uma moto, uma CG, que era a mesma CG que eu Uhum. trabalhava como motoboy. Nessa empresa, Biara, que você passou por Eu esse. entrei na Biara, eu tinha essa moto, né, Ah, foi uma tá. moto que eu fiz em 36 parcelas de Uau! R$ 236, Lembro né. até os centavos. Lembro, 236 por mês, né. E eu entrando no mercado imobiliário e comecei a atrasar as parcelas da moto, né, comecei a ter essa dificuldade de pagar a moto, né. E chegou um momento que eu perdi a moto, né, perdi a moto. Aí comecei a trabalhar, né, ônibus, condução, né, muitas vezes eu era escalado até para fazer plantão na praia, sem dinheiro para ir nem para voltar, né, então eu acabava pegando uma carona para descer, para subir não tinha quem subisse, então eu ficava ali esperando para ver, conseguir uma carona para subir e assim a vida foi indo, né, dentro do mercado imobiliário. E eu fui um da minha turma ali de entrada, eu fui o que mais demorou para vender,
né? Então eu fiz a minha primeira venda aí entre 7 e 8 meses. Concorrendo com aquele time todo lá. Com aquele time todo. Então eu fiz a primeira venda uns 7 ou 8 meses. Porque a maioria do pessoal que entrou já tinha um network melhor do que o meu. Para o mercado imobiliário, esse é um período médio? Ou estava 7 meses, já foi muito além do que se esperava? Foi um pouco além, foi um pouco além. A média era de 3 a 4 meses, eu fui um pouco além, né? O pessoal que entrou já tinha um network, então já entrou vendendo às vezes para tia, para um tio, a própria mãe comprou apartamento. Então, assim, eu não tinha lastro de network para eu poder entrar e fazer a venda. Então ia ter que ser na raça, né? E começando mais cedo e chegando mais tarde, sempre, para praia sempre, de sempre. carona para trabalhar. Sem ficar doente, né? Não sem atrasar. Acho esse um valor, Jefferson, que você está compartilhando com as pessoas que nos assistem, que precisa ser grifado, né? Então, às vezes a gente não é a pessoa mais preparada, mas a gente pode superar isso com garra, com determinação, com vontade de talvez honrar pessoas que nos abençoaram tanto, que nos ajudaram. Sem dúvida. Então, essa garra pode te projetar muito mais do que uma preparação formal. Sim, e foi nesse início, né, começaram a passar os meses, né, e a situação realmente ela foi se agravando, se apertando, né. Nome sujo, devendo R$ 20 para um, R$ 30 para outro, a moto já tinha perdido. Então, beirando esses 7 para 8 meses, que foi a minha primeira venda, que eu fiz dentro do mercado imobiliário, ela já é um testemunho, né. Eu conversei com o meu gerente, e eu falei: "Ó, preciso de uma escala um pouco mais próxima aqui em São Paulo", ele me encaminhava sempre para plantões um pouco mais distantes. Ele falou: "Pô, se você chegar primeiro lá para tentar um stand-by, o stand-by é se alguém faltar, você entra no lugar". Então eu fui lá e estava lançando um produto, né, e eu fui visitar lá no domingo para conhecer, para poder na segunda chegar mais cedo no plantão, né. E eu fui no domingo, nesse stand para conhecer, e chegando lá eu vi aquele clima de venda, eu nunca tinha vendido, né, só de assistir, e eu gostaria de participar também, né. E eu perguntei para o segurança, porque eu queria chegar primeiro no plantão, e eu perguntei, encostei no segurança, falei: "Que horas que o primeiro chega aqui?" Ele falou: "Ah, chega às 6h30", falou tudo, né, o segurança ele te conta tudo, né, é um bom mensageiro. E do domingo para segunda, eu fui para casa, né, domingo, depois que eu fui lá no plantão, eu falei: "Nossa, eu vou chegar cedinho amanhã, vou chegar umas 4h30, vou chegar primeiro". E eu cheguei em casa, a situação como não era boa, eu oração, 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 e chegou realmente o momento que eu falei: "Deus, é 100%, sempre foi, mas está 100% a mais agora na tua mão", né. E eu comecei a orar, estava tocando um louvor, né, na época eu morava ali na Bela Vista, ali próximo da região central, e esse plantão era sentido Morumbi ali, depois do Brooklyn. Comecei a orar, falei: "Eu vou chegar lá amanhã primeiro, eu vou chegar lá amanhã primeiro". Só que eu comecei a orar, 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 pedindo para Deus pelo milagre da venda, né. E só que começou as horas se passaram, quando eu olhei, 2h, falei: "Nossa, 2h, não vai ter como eu dormir para poder sair às 4h". Então eu fiquei sem dormir, a fé estava tão tremenda ali que aconteceu, eu fiquei sem dormir, né. Tomei um banho, né, coloquei o terno, sem dormir, 4h fui para o plantão, né. Com muita fé que ali seria em momento algum, pestanejei ali que não daria certo, porque eu estava firme ali na fé que ali seria naquele dia, seria a minha primeira venda. E realmente foi. Deu beirando o horário de terminar ali, o horário de quem chega primeiro, né, beirando às 8h45, chega um cliente, né, vou dar uma resumida, né. O cliente chegou, gostou do imóvel, né. O pessoal que estava no entorno ali, que já estava mais tempo no plantão, ficou até meio assim, né. Mas resumindo, ali foi a minha primeira venda, aonde eu ganhei na época 14.800, né, R$ 14.800, lembro como se fosse hoje essa venda e para mim era um dinheiro absurdo, né. E essa foi a história da minha primeira venda, né, uma que eu cheguei muito cedo no plantão. E depois dessa venda, né, eu acho que eu ganhei um pouquinho mais de confiança com a família, né. Então a minha irmã na época, como eu estava com o nome sujo, ela tirou uma moto no nome dela, né, tirou a moto no nome dela, eu falei: "Nossa, agora eu vendi, agora eu tô com a moto de novo, né, então agora vamos lá". E numa dessas saídas, né, mais cedo para ir trabalhar,
eu estava passando pelo Terminal Bandeira, né, e aconteceu, um acidente. É. Aconteceu um acidente. E quando eu estava passando, né, o carro veio de frente e deu PT no carro e na moto. A moto quebrou O o carro bateu de quadro, frente com bateu você? de frente. Meu E Deus. eu subi nas alturas dos fios, né, eu subi nas alturas dos fios, né. E lembro que no dia tinha um barzinho ali, né, pessoal que toma uma cerveja mais cedo, atravessaram, né, e me falaram: "Nossa, você subiu na altura dos fios", né. E eu deitado ali no chão, falei para eles: "Não, eu sei". E quando eu estava lá em cima, eu clamei por misericórdia, né. O meu sonho sempre foi ter filho meninos, né, eu acho que é por Uhum. conta do futebol, né, Uhum. e depois Deus abençoou com 2 meninos. E quando eu subi ali na altura dos fios, eu clamei a Deus, e eu pedi um livramento de morte. Aquela fração de segundo te levou para Deus. Fração congelou, por incrível que pareça, congelou, e eu falei: "Deus, me dá mais uma oportunidade de vida, eu não quero morrer agora, me dá o livramento de morte", né. E daquela altura eu caí no chão, né, chegaram as pessoas ali no entorno, e o SAMU chegou, né, antes mesmo do SAMU chegar, por sorte, né, por Deus, né, o carro que eu bati de frente, que também deu PT, era de um médico, ele desceu sangrando inteiro, porque eu acho que o vidro, né, Uau! o vidro cortou um pouco a testa. Foi muito grave o Foi acidente. muito grave, né. E ele me puxou pela calça ali, né, eu estava no meio da rua para não ser Uhum. atropelado, ele me puxou, me colocou na calçada, né, e aí aguardamos o SAMU ali. Só que naquele momento ninguém estava entendendo nada, que eu estava maravilhado pela situação, porque eu sabia que Deus tinha me dado o livramento de morte, né, eu tinha pedido. E ao mesmo tempo não me sentia muito digno, né, eu, no meu ver, o livramento de morte, ele é o maior livramento que um homem pode ter na terra, né. E o SAMU chegou, né, me colocaram lá na maca, aí fui até o hospital do servidor ali na Uhum. Vergueiro, próximo da Liberdade, e eu em estado realmente de choque no bom sentido, né. As enfermeiras não entenderam, ela falou: "Pô, mas você não quebrou nada, Não né". teve fratura alguma? Zero, Uau! nenhuma fratura, apóstolo, eu passei dos fios, né, Meu Deus. caí, em momento algum eu perdi a consciência, então assim, fisicamente falando, não tem, né, como explicar você cair de uma altura daquela onde você passa dos fios e você não ter uma fratura, né. Então eu estava lá no hospital do servidor, estava na maca, e a única coisa que eu carrego, né, desse acidente é uma pequena cicatriz que eu tenho aqui na parte aqui da canela, né, que cortou um pouquinho, saiu um pouquinho de sangue, acho que foi a única coisa que teve. E eu acredito muito que isso aí foi uma marquinha que Deus deixou ali para eu sempre lembrar, né, desse livramento. Sim. E eu na maca, eu falando, eu lembro que eu conversando com a enfermeira e eu falando: "Não, eu preciso ir embora", né, eu estava realmente muito maravilhado, né, eu não sei se já passou por algo próximo da morte, né, ou quem está nos ouvindo aqui passou por Uhum. algo parecido, mas quando você passa por uma situação dessa, você olha os passarinhos, aí foi isso que eu fiz. Perguntei para a enfermeira se eu podia ir embora, ela falou que não, tinha que fazer outros exames, né, ela virou à direita, Sei. tá, não recomendo. Eu fui embora, né, fui tirando lá os acessos, É fui mesmo? embora, tirando os acessos ali pela desci a Vergueiro, virei na Pedroso, tirando os Estava acessos. sentindo Eu imortal, estava maravilhado, livre né, daquilo. realmente, né, livre, né, ter escapado da morte, né, tão novo, né, isso praticamente há quase 20 anos atrás. E eu tirei todos os acessos e olhando cada formiguinha que passava, né, tudo. Você olhava ali e falava aquele sentimento de você olhar, assim, no teu redor ao seu redor, e falar: "Nossa, não era para eu estar aqui", né. E ao mesmo tempo que eu estava muito grato a Deus, né, você vê como que é o ser humano, né, por isso que perfeito foi só Jesus, né. Sim. Eu pedi para Deus uma prova, Ah, né. Claro que eu fiz aquela oração, falei: "Senhor, não estou desconfiando de você, mas me dá uma prova, me dá um sinal, né, de que realmente, foi você, foi o Senhor", né. Eu já sabia, mas eu queria uma confirmação, não por desconfiar de Deus, e sim por eu não me sentir digno de entendo, ter tido um livramento desse, né. entendo.
E o tempo foi passando, praticamente um ano depois, a gente veio morar no Ipiranga, né, a gente estava ali praticamente começando ali, iniciando, né, conhecendo a igreja Bethlehem, quando ainda era na Bom Pastor, e em um desses primeiros cultos, né, não me recordo agora se era o segundo, né, eu não conhecia ninguém, eu fiquei mais no fundão, né, naquela parte do fundão, quem vai para a igreja sabe o que eu estou falando. Então assim, eu fiquei naquela parte lá, parte de trás lá da igreja, e ao final do culto, né, os pastores se reuniram, estavam todos lá, né, e no final do culto os pastores chamaram todos para ir até a frente da igreja, né. E eu estava ali, confesso que eu estava um pouquinho tímido ali, né, primeiro culto, não conhecia ninguém para ir lá na frente da igreja, né. E o que que aconteceu? Ficou eu e mais um. Começou a ir todo mundo Uhum. para a frente da igreja, né. E ficou eu e mais uma pessoa que eu não conhecia. Eu falei: Uhum. "Nossa, não estou sozinho, né, não Uhum. estou Ficou sozinho, mais confortável fico ali. mais confortável aqui, né, não conheço ninguém". E nesse momento, eu olhei para minha esquerda, o o irmão se levantou e foi. Eu Uhum. falei: "Não tem como eu não ir", Uhum. né. Ele levantou e foi, eu falei: "Eu não vou ser a bolacha premiada e ficar aqui sozinho, né". Fui. Então, ficamos todos lá na frente, próximo ao púlpito ali, né, e os pastores começaram a fazer uma oração, né, cada pastor ali foi passando, orando, 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 orando. E quando chegou até a mim, eu sou muito, me perdoe, viu, apóstolo, eu sou muito ruim de nomes, Tá. né. Se não me engano, o nome da pastora era a pastora Neomira, né. Sim. Sou muito ruim de nome, me perdoe. E quando ela chegou até a mim, né, e eu lá de cabeça, né, baixa, né, para receber a oração, e ela abriu o olho de uma forma absurda, né, parecia, né, e ela virou para mim olhando assim no meu olho, "Deus te ama muito". Né, Deus te ama muito, eu abri o olho aqui olhando também, não a conhecia, e Deus te deu um livramento, né. E não assimilei uma coisa a outra, porque fazia já eu tinha pedido uma confirmação, mas fazia praticamente um ano, né. Uhum. E aí ela percebeu que eu não estava entendendo, né, e realmente não era a pastora, era Deus através dela me dando a confirmação, Que né. lindo, poxa. E ela virou e falou: "Deus te deu o maior livramento que um homem pode ter na terra. Deus Com te as de palavras que você mesmo usava. Deus te deu o livramento de morte". E detalhes do acidente, apóstolo, que eu não tinha comentado nem na minha casa, ela revelou tudo, né, Deus através dela. Uhum. E revelou cada detalhe, inclusive, né, eu lembro como se fosse hoje a frase que ela me falou: "Eu tô vendo aqui, você na altura dos fios Uau, e a moto azul quebrada num canto ali, toda que quebrada". coisa. Ela detalhou o acidente, né, então esse, eu diria que é o testemunho, né, eu acho que mais forte que eu tive na minha vida, né, de Uhum, vários, uhum. que realmente foi esse livramento de morte. E não para por aí, viu, apóstolo, não para por aí, né, ela continuou a oração, e ela falou: "E tem mais, Deus te ama muito, Deus tem um propósito para você, e Deus vai te abençoar muito, e é nesse mercado novo que você está entrando". Ela me falou com essas palavras, né, que era o mercado imobiliário, Uhum, né. uhum. E eu Você estava nele há pouco mais de um ano tá também. há pouco tempo, né, a situação financeira bem complicada, a venda Uhum. ali chegou, o dinheiro acabou com 24 E você horas. entendeu que não é mais para ter moto, né, porque a primeira perdeu, a Sim, sim. segunda Não, eu não subo perda mais, eu total. não subo mais em moto nem parada. Então, o que que aconteceu? Ela continuou ali a oração, a revelação, né, e para mim, ali já estava já no Aquela a confirmação, que confirmação, lindo, aleluia. só que Deus, né, através dela, ela foi mais adiante, ela falou: "Ó, dentro dessa profissão que você tá, você entrou há pouco tempo, você vai ser muito próspero, né. Eu não vou nem te falar de bênçãos, porque você não está preparado, né. Deus tem um propósito dentro desse mercado que você está, inclusive, você vai ser conhecido no mercado, você vai ter a tua empresa, né.
E hoje eu tenho a minha empresa. Num momento tão difícil que você estava passando, Difícil. inimaginável, E não, né? totalmente inimaginável, mesmo porque depois eu entendi porque que ela falou que eu não estava preparado, vir as bênçãos que Deus tinha, né. Porque ao término do culto, eu saí, vim na caminhada pela Bom Pastor, que eu morava na mesma rua, né, Uhum. e veio na minha cabeça assim, eu falei: "Nossa", né, lembrando do que a pastora falou, eu falei: "Nossa, Deus vai me abençoar muito, eu vou ter uma moto nova". Ó, então Entendo. olha a mentalidade, depois eu entendi, hoje eu entendo porque que ela falou que não estava preparado, porque quando eu saí na caminhada na Bom Pastor, o que veio na minha cabeça, eu falei: "Nossa, eu vou ter uma moto nova". É curioso que Se a Bíblia nos ensina, o apóstolo hã, Paulo, que a gente tem que renovar a nossa mente para que a gente exato, conheça qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, às vezes, a nossa exatamente. mente está presa numa situação do passado, na nossa realidade, a gente não consegue imaginar o que Deus tem Não, preparado para nós. exato, e exatamente. Então, como eu vim ali de um histórico familiar, né, financeiramente sempre no limite, então assim, o que eu acabei conquistando, né, o que Deus acabou me proporcionando, né, que tudo vem dele, não de nós, realmente era inimaginável, né. Tanto que eu saí do culto, depois da pastora, né, fazer a revelação, eu saí do culto pensando qual moto seria. Falei: "Nossa, vai ser uma Twister? Vai ser uma Harley, será? Pô, se ela falou que é Deus, pode ser uma R1". Então, assim, não estava preparado para entender tudo aquilo, né. E os anos foram se passando, né, os anos foram se passando, e Deus foi, né, a cada ano, né, que se passava, Deus foi confirmando tudo que eu ouvia ali naquele culto, né, toda aquela revelação. E eu pude proporcionar muitas coisas, né, para os meus filhos, né, ter um apartamento próprio, né, poder investir em imóveis, poder comprar um carro que realmente era o sonho. Então Deus, me proporcionou tudo aquilo, né, até mais do que eu imaginava. Por isso que eu sentia no coração, né, esse esse fato, né, que aconteceu há Então, é muito é marcante, muito né? marcante, foi. Eu imagino que em torno de mais ou menos 16 anos atrás, né, a Bethlehem era na Bom Pastor ainda, O seu aproximadamente. filho mais velho tem o quê? 10 anos, 11 anos? Ele não era nascido ainda, ele Sim, vai fazer 13, né. 13, vai fazer 13 Então anos. ele não era nascido ainda, e eu Uhum. sempre, quando eu pedi o livramento de morte, falei: "Deus, eu não tenho meus Ah, meninos, você né". quer ter os Eu quero ter filho, eu quero casar, eu quero ter meus meninos, então assim, eu coloquei, né, no junto ao pedido, né, de uhum. continuar aqui na terra, eu pedi isso a Deus, né. E realmente foi tudo da forma, né, que estava escrito, né, que Que Deus lindo. realmente proporcionou na minha vida, com os 2 meninos, uma família, casado, e todas as coisas foram acontecendo ano a ano, né, de poder, ter uma situação financeira boa, de proporcionar uma escola, bacana, então isso foi muito importante. E foi nessa época, né, que eu fui batizado nas águas, em torno de 11 anos, Uhum. né, e eu não era batizado com o Espírito Santo. E eu lembro que vou chegar, né, no batismo do Espírito Santo, né, quando eu orei pela primeira vez em línguas, Uhum. né, depois que de 2 ou 3 anos ali como corretor na empresa, né, como eu chegava primeiro, saía por último e as coisas foram melhorando, né, eu fui convidado para ser coordenador, né. E era um produto bem complicado de se trabalhar, era uma torre ali próximo da Praça da Árvore, próximo do metrô Praça da Árvore, Uhum. era um lançamento aonde o produto lançou e ele vendeu só até o 10º andar. Era Panorama o nome do produto. Uhum. Vendeu até o 10º andar. Do 11º em diante, todas as unidades estavam à venda, né, todos os apartamentos à venda. E eu até não entendi, eu falei: "Nossa, como é que o Uhum. produto lançou, vendeu todas as unidades até o 10º andar E parou. e parou?". E eu também não entendia que eles estavam buscando vários coordenadores dentro da empresa para assumir a gestão desse produto como coordenador, e ninguém queria. Falei: "Pô, mas", e toda hora, né, um Qual era o amigo, segredo, né? não, qual era o segredo? Toda hora um colega ou outro falava: "Pô", o diretor me chamou
para ser coordenador do produto. Pô, não aceitei. Outro falando a mesma coisa, falei, pô, né? Estranho, né? Para ser uma coordenação, uma promoção, ninguém queria. Resumindo, né? Acho que perguntou para todo mundo, ninguém quis. Desculpa, perguntou para todas as pessoas melhores preparadas. Resumindo, Aí, né? aí foi Eu perguntar não iria entrar para o nesse mais ponto. Eu não determinado. iria entrar nesse ponto, apóstolo, mas você acertou na mosca, né? Então, pô, não tem ninguém, vamos chamar o Jardel, né? Que era o meu codinome na empresa. E na hora, pô, você aceita ser coordenador? Aceito, né? Porque eu estava muito crente ali na palavra que tinha sido dada a mim, né? Que eu iria subir os degraus, né? Então eu falei, vou, aceito, né? E isso a gente está falando em torno de mais ou menos 17 anos atrás, mais ou menos. E hoje eu tô com 42, né? Não parece 41, mas são 42. E eu era novo na época para ser um coordenador. E eu cheguei lá no plantão. O diretor me levou. Eu lembro que tinham em torno de 8 corretores lá, todos eles corretor raiz, né? O mais jovem tinha 30 anos de corretagem, Entendo. 30 anos de Não é corretagem, fácil lidar com uma equipe tão já parruda, treinada, não é? parruda. Então, os corretores que estavam lá, de 50 a 55 anos, todos com 20, 30 anos de profissão, olhei para todo mundo, o diretor me apresentou e apresentei para todos, já percebi no semblante que não ficaram felizes, né? Como é que eu, com 23 anos de idade, vinte e Uhum, quatro anos de idade, uhum. estava assumindo uma coordenação de um produto onde tinha tanta gente experiente, né? E percebi que o diretor, antes, ele foi muito bacana. Ele falou: Ó, vou com você no stand, até você adaptar, eu vou ficar com você. Então, fiquei bem tranquilo, né? Isso durou 5 segundos. Ele me apresentou, Tchau. deu tapinha aqui, eu dei a tropeçada, entrei no stand. Quando eu olhei para trás, ele já estava no carro indo embora. Falei, meu Deus, o que que eu vou fazer aqui? E eu entrei na salinha, né, que era do coordenador, e eu lembro que a divisória era de drywall, né, a salinha dos corretores aqui e a minha salinha de coordenação ali. E eu comecei a, né, conhecer onde eu estava chegando, abri uma gaveta, né, e nisso eu comecei a ouvir, que era drywall, os corretores conversando, né. Cara, eu não vou ficar nesse plantão. Eu vou sair. Pô, o coordenador era para ser você, não ele, né? Porque os corretores, os coordenadores parrudos não queriam ir para lá. Eu Entendo. vou te explicar por que não queriam. Mas quem era corretor, Queria. gostaria. É. E eu comecei a ouvir as conversas, né? E o pessoal falando muito mal de mim. Puta, ele é muito novo. Pô, eu não vou colocar esse menino na mesa para atender o meu cliente. Pô, ele nem sabe fazer. Resumindo, comecei a ouvir aquelas coisas por 5 minutos naquela parede de drywall, né? E eu falei, nossa, né? Eu vou pro único caminho, né? Que pode nos salvar. Entrei dentro do banheiro, né? Entendo. Tranquei a porta, ajoelhei e de novo, né? Já tinha contado lá no início, Senhor, é só você. De novo, Senhor, é só você de novo. Eu, pelos meus punhos aqui, não tenho o que fazer. É só você. Desculpa fazer um corte Ah, aqui, por Jardel, favor. mas, Jefferson, Hum, eu tenho uma lembrança, a gente é amigo, aham. Deus me deu a graça de pastorear a tua vida há tantos anos, mas eu lembro de um momento em que, talvez pregando, eu falei que o melhor lugar para orar, que às vezes pode haver, é no banheiro das empresas, né? Pois Eu é, lembro que algum tempo depois você me contou um testemunho a pois respeito é. disso, mas eu, claro, não podia imaginar que era essa história que você está contando hoje aqui. Que interessante. Exatamente. Então, por que que eu acabei, né, evoluindo para um outro testemunho, né? Eu entrei no banheiro, falei, Senhor, é só você. Comecei a orar ali dentro do banheiro, e foi a primeira vez que eu orei em línguas, que realmente eu fui Ah, batizado pelo Espírito era isso Santo. mesmo. Eu lembrei agora desse testemunho teu. Foi a primeira vez. Então Que lindo. eu não entendia na hora, né, como que eu estava tentando falar ali, né, o português, né, e Uhum, realmente vinham palavras, né, que não desconhecidas ali. uhum. Então ali realmente foi aonde, eu fui batizado com o Espírito Santo, comecei a orar em línguas, né, e dali em diante eu saí daquela sala, né, completamente diferente. Eu lembro que eu nem esperei o final do expediente, Uhum. eu nem esperei o final do expediente.
né, eu estava meio maravilhado mais uma vez, né, Uhum. as coisas de Deus nos maravilham, né. Acho que é muito importante, Né. desculpa te cortar Por mais uma favor. vez, a gente contar para as pessoas que estão nos acompanhando, porque esse é um tipo de testemunho, é uma experiência de vida que pode edificar tantas pessoas, né, que ou não conhecem a Deus como você teve a experiência de conhecer, ou até te conhecem e não sabiam dessa história, não é? Então, o que eu queria tocar especificamente é que assim como as pessoas elas são batizadas nas águas, né, então elas são submergidas com uma declaração que a partir de agora elas querem viver para Deus. É como se fosse uma nova vida. Então, o batismo do Espírito Santo é como se a gente fosse mergulhado, né, no amor de Deus, na presença de Deus. E uma coisa que é muito comum acontecer é que as pessoas começam a orar, né, em línguas que são línguas espirituais, né? A Bíblia fala da língua dos homens e dos anjos. Então, essa experiência que você teve, mesmo no teu ambiente de trabalho, claro, não para expor, né, não para chamar atenção, mas você foi para o lugar que você pôde, num banheiro com a porta fechada, e ali falou com Deus, e você foi encharcado pelo amor de Deus naquele ambiente. Então, eu queria destacar que não há limites para esse relacionamento que a gente tem com Deus, né? Qualquer lugar, desde que você saiba se portar, você pode trazer a presença de Deus para os locais. Que linda essa história que você está contando para todo mundo. Com certeza. E eu lembro que nesse dia, né, saí mais cedo, não fiquei até o final do expediente. Primeiro porque eu estava maravilhado com Deus, né, de orar em línguas pela primeira vez, ser batizado com o Espírito Santo, né. E segundo, porque eu estava precisando sair daquele ambiente, né. Eu estava precisando, né, eu nunca vi 8 pessoas falando mal de mim ao mesmo tempo. Já vi uma, mas não 8. Mas assim, brincadeiras à parte, né. Eu fui embora para casa, continuei orando muito, né. Mais uma vez madruguei, né, ia ser o meu segundo dia no plantão, eu passei na padaria, comprei um café, um pão de queijo, comprei um monte de coisa. Então quando os corretores chegaram, estava café lá preparado para todos eles, né. E, gente, não foi o café, né, que me fez me Uhum. aproximar do pessoal, o café ajudou, né, mas eu confio mais na oração. E orei, fiz o café, e todo mundo comendo, aquela coisa toda, eu percebi que o semblante dos 8 já estava diferente, né. E ali, de 8 pessoas que estavam, né, realmente, duvidando ali do trabalho, duvidando da parte pessoal, então ali eu formei 8 amigos. Uau. Então o semblante de todo mundo mudou, a gente trabalhava feliz, mesmo com o produto já Qual que s era o problema que tinha não, eu vou explicar esse qual que era o empreendimento? problema desse empreendimento, né. Na realidade eu falei ao contrário, tá, apóstolo, o produto Vendeu de cima para ele baixo e vendeu parou completo, do 11º eu inverti, para ele cima. vendeu completo, do 11º até em cima. Ah, Do 10º para baixo, travou. tudo à disposição. Falei: "Pô", Entendi. e qual que era o problema? Que depois eu entendi porque que ninguém queria ir, né. Até o 10º andar, você podia pedir o açúcar para o teu vizinho. Tinham 2 prédios, apóstolo, colados. Ah, A partir do 11º, quem sobressaía. comprasse tinha vista livre. Ah, Do 10º andar, o cara ia comprar o apartamento já sabendo que teria o vizinho a 3 metros de distância. que horror. Então não vendia, Hum. né. Resumindo, né, o produto foi um sucesso, né. Começamos a vender, o produto não vendia há 3, 4 meses, né, por obra do Senhor, né. Começamos a vender todas na semana, 1, 2 unidades, 1, 2 unidades, né. Resumindo, o produto vendeu praticamente por completo, né, ninguém entendeu o que Que experiência aconteceu, incrível. e essa foi a minha primeira coordenação depois do mercado imobiliário, né. Depois desse sucesso desse produto, eu comecei a coordenar outros produtos, Que eu acho que né. as pessoas naturalmente passaram a acreditar, Sim, né, no sim. seu potencial, né, e que você conseguia lidar com equipes mesmo num ambiente que não era tão, amistoso, mas você conseguiu reverter aquela situação e trabalharam super bem como equipe. Sim, com certeza. Então, depois desse produto, passei a coordenar outros produtos. Muito rápido veio um convite para a gerência, né, onde todas as gerências que nós passamos aí nas empresas sempre foi de muito sucesso, né? E a cereja do bolo, né, que a pastora, né, que Deus, através da pastora, tinha falado da minha empresa há praticamente 2 anos aí, juntamente com o meu sócio,
nós abrimos a empresa, né, a Uhum. qual a Deus tinha mencionado há mais de 15 anos atrás, né. Isso. Então, nós temos uma empresa hoje na Avenida Paulista, uma laje ali de praticamente 400 metros, aonde a gente trabalha ali com um grupo ali muito forte, trabalhando aí no segmento de apartamentos de médio e alto padrão, né. E realmente a vida tem sido uma bênção em todos os aspectos, né, onde, realmente consigo, né, ajudar a família, né, suprir todas as necessidades de casa e ao mesmo tempo algo novo, né, que praticamente a família não tinha, né, que era realmente ter um apartamento, ter uma casa própria, né, que a gente conseguiu conquistar tudo isso, Uhum. investir em imóveis, né, você poder realizar, viagens que até então eram impossíveis, né, e você ter tudo isso à tua disposição, só que tudo isso não é mais importante do que realmente você estar com Deus, você estar junto ali, linkado com o Espírito Santo, né, ou seja, os bens materiais, eles são importantes sim, são, porém eles não beiram, eh eh, nem um décimo do que realmente Deus tem preparado, né, para todo aquele que acredita, que se mantém firme, né, que mesmo estando de frente com o impossível, acredita e tem fé que Deus é um Deus de milagre, né, Deus é o dono da prata, é o dono do ouro, tudo vem dele, né, e que se você acreditar, você confiar, e eu entendo muito, apóstolo, eu acho que papai do céu lá em cima, por isso que eu vejo que às vezes as bênçãos, né, às vezes a gente se pergunta por que que as bênçãos às vezes chega primeiro para um do que para Uhum. outro, né. Uhum. E o meu entendimento, apóstolo, é que a as bênçãos, elas chegam primeiro para quem confia em Deus. Quando eu digo confiar em Deus é 100%, não é 99. Uhum. Uhum. E é quando você está passando pelas tempestades, realmente pela aquela maré baixa, né, é naquele momento que Deus realmente eu vejo que Deus prova a tua fé, que Deus olha ali e olha e fala: "Meu filhinho está ali, ele mesmo em meio a todos aqueles problemas, ele jamais murmurou, ele acreditou, ele estava, agradecendo nos piores momentos", né, na época da seca. Uhum. É muito fácil a gente ser grato, a gente agradecer, a gente em momentos que estamos, né, digamos, por cima, é muito fácil a gente dizer que tem fé, que acredita em Deus, não murmurar. Agora, você se manter firme, né, mediante a uma situação, adversa, de escassez, eu vejo que Deus, quando olha e você se mantém firme nesse momento, a bênção ela chega mais rápida, né. E se tem algum recado, né, que eu daria é isso, né, confie em Deus em todos os momentos, coloque Ele na frente, né, em tudo que você for fazer. Isso é primordial para você poder atingir os seus objetivos. Não digo objetivos, só financeiros não, eu digo objetivos, espirituais, né, que tudo que nós temos aqui, carros, apartamentos, tudo isso vai passar. Uhum. O que não vai passar é a vida eterna ao lado de Deus. Então, esse realmente é o meu recado, né, independente do momento que você está passando, né, você pode ter passado por algo parecido, né, ou não, algo pior ou algo melhor, mas Deus às vezes ele quer te ver firme no momento de escassez, né. E às vezes eu vejo muito disso, né, a pessoa fala que confia em Deus, que está junto, mas no primeiro momento ali onde passa pelo momento, de escassez, a pessoa murmura, né, a pessoa parece que não tem fé em Deus, né. E a falta de fé, eu vejo que é algo, né, talvez a palavra grave talvez seja um pouco forte, né, mas a falta de fé é algo que você está mostrando para Deus que você não confia nele, né, então acho que é um pouco forte isso, né, Uhum. esse é o meu sentimento, Uhum. porque quando você não tem fé, eu diria que é praticamente o significado que você não está acreditando em Deus. Uhum. Então é algo talvez mais forte do que a gente imagina. Por isso que a gente tem que estar, de forma diária, alimentando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, porque isso é muito importante para a gente poder chegar no nosso objetivo. Seja qual for esse objetivo financeiro, um objetivo de cura, seja qual for esse objetivo,
a gente tem e precisa se manter firme na fé. Eu estou muito grato só de estar vivo, né? Sim. Não era para eu estar aqui, e Deus me proporcionou a oportunidade de estar aqui, para ver meus filhos crescerem, para ter uma família, para estar vindo na igreja. Isso é muito importante para mim. E num ambiente tão competitivo, Jefferson Jardel, né? É, Num ambiente tão competitivo, você entende que o que Deus tem feito com você e que vai fazer com você vai ser uma referência para incontáveis pessoas que ficam, às vezes, disputando, porque é um meio que quem vai vender é que vai receber a comissão. Quem não vende não vai para frente. Né? Então, é um ambiente difícil, é um ambiente de muita disputa, mas existe, não é, alguma coisa que não é natural e pode impulsionar todas as pessoas que confiam em Deus. Então, eu acredito muito que aquilo que Deus fez com você, que você contou, e muitas pessoas, talvez até trabalham com você, não sim, conhecem essa história, vão poder ouvir, se inspirar e buscar Deus também. Mas eu acredito que muitas coisas que Deus há de fazer com a tua vida, não é? É como uma escada mesmo, em que você vai se lembrar daquele menino lá, criança, não é? Talvez uma situação tão difícil com a sua mãe, tendo que viajar para trazer recursos, né? Mas que você passou e passou por mais uma situação, por mais uma situação. Então, talvez outras situações você há de enfrentar na tua vida, porque todos enfrentam, mas com Deus, sabendo que sempre vai ter um banheiro próximo para se poder correr com, para orar, com né? certeza, né? A próxima casa eu vou ter mais banheiros do que dormitórios, viu? Porque realmente o banheiro ele Que lindo. teve um momento especial na minha vida, né? Aham. E o que eu percebo, apóstolo, o que eu sinto, né? É que cada vez mais Deus não quer um crente amornado, né? Deus quer um crente, quer que seja um crente ousado, né? E eu não sou nem, como é que eu posso dizer? Eu não sou nem referência, né? Porque eu demorei quase 20 anos para contar esse testemunho, né? Foram mais ou menos 17 anos, mais ou menos, né? Vamos Uma sim. pessoa que sempre foi tão aguerrida quanto você, que via as dificuldades, cria em Deus e ia para cima. Que conselho você quer deixar gravado aos teus dois filhos lindos, o Isaac e o Pedro, que graças a Deus cresceram num ambiente mais amistoso, mais seguro, mais próspero do que aquele que você viveu? Como você quer influenciar os teus filhos para que eles sejam aguerridos, para que possam alcançar o que Deus tem para eles, como foi com você? O que eu mais quero, né, apóstolo, que eu mais luto por isso e oro por isso, é que realmente eles tenham uma infância, né, realmente nos caminhos de Deus, né, indo na igreja, sabe, indo em acampamentos, né, compartilhando com os irmãos. Esse é o meu maior desejo, né. Tem uma parte na Bíblia, eu não lembro, né, que aonde fala que coloca os teus filhos no caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar, e Exato. quando for grande não se desviará dele. Obrigado, obrigado. Exatamente isso. Então, eu lembro da minha infância muito, isso me arremete muito à minha infância, né, porque Você está querendo pagar a conta da sua avó e da sua mãe. eu Agora tô você está fazendo a tua não, parte. eu tô pagando a conta, porque a minha avó sempre me levou na igreja, Uhum, né, uhum. de uma maneira até, né, tinha 2 opções, ou você vai ou vai, né, e ela me levava na igreja desde pequenininho, né, quando não era a minha avó, a minha tia. Então a minha tia me levava também na igreja, né, ia com a gente até a frente da igreja lá, antes dos ônibus saírem para os acampamentos, né, então eu tenho essa recordação na infância. Então, quero muito que meus filhos tenham esse amor e trilhem esse caminho também com esse temor a Deus, que eu vejo que, assim, eh eh, o temor a Deus ele te ajuda, principalmente quando você é menorzinho, que você está na adolescência, né, que você vai dar um passinho a mais ali, você tem aquele temor que você fala: "Não, Deus está vendo", né. Então isso é muito importante. Eu tive a infância assim, né: "Ô, vamos fazer isso, toca a campainha, corre", eu falei: "Não, pô, não vou fazer, pô, Deus está vendo". Então eu cresci com esse temor a Deus e com eh eh, com essa aproximação, com essa, sabendo que realmente tinha alguém que estava comigo ali em todo o tempo. Eh, Muito bem. Última pergunta que eu queria, deixar para você.
no corre-corre, vamos bater a meta, que todo mundo tem quando está trabalhando, não é? Se você tivesse uma oportunidade de falar para um colaborador teu, que talvez está passando um momento difícil, a respeito de Jesus, como você falaria para ele, né, desse Jesus que desde pequeno nunca te deixou, jamais te abandonou? Talvez algum deles aqui por essa câmera possa conseguir olhar nos teus olhos para ouvir você falar desse Jesus que marcou tanto a tua vida. Fala para eles a respeito de Jesus. Na Bíblia fala que se você tiver a fé do tamanho do grão de uma mostarda, remove montanhas, né? E o que eu diria é realmente para que reforcem a tua fé, acreditem num Deus, né, que em nome de Jesus, ele vai modificar esse quadro, né? Então eu acredito muito e se tem que passar algum recado é esse, que você tenha fé em Deus, se mantenha firme, né? Não reclame, isso é muito importante, porque quando você reclama, automaticamente ali já está mostrando que você não está com fé, né? E como eu falei no início, a bênção vai demorar um pouquinho mais para você, para chegar. Quando você se apega com Deus, mesmo em momentos ruins, e Deus percebe, Deus olha e vê que você está firme naquele momento de escassez, e você está se mantendo fiel e acreditando, você pode ter certeza que as bênçãos elas vão chegar muito mais rápido do que você imagina. Então eu quero passar aqui às mãos do Jefferson o nosso logo. Aqui eu tenho um adesivo, não é, que eu quero te passar, que é um símbolo, não é, do que representa para nós esse ministério. Moisés Obrigado. é uma figura bíblica dos ministérios, Amém. né, dos pastores, dos líderes espirituais, que estão sempre com a mão levantada, com a autoridade, o cajado na mão, para abençoar pessoas como você, pessoas que nos acompanham aqui, que servem a Deus, mas no ambiente corporativo, estudando, se preparando. Saiba disso, você e todo mundo que nos acompanha, que essa batalha é sua. Amém. A Tag House, essa empresa que o Senhor tem sobre ela as suas mãos, amém? E que vai ser abençoada, que vai prosperar mais ainda. Essa batalha é de vocês lá, mas essa guerra é nossa. Obrigado, apóstolo. A vida e o trabalho de vocês. Amém. Deus te abençoe, meu amigo. Deus abençoe. Amém. Amém.